E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Rita, hoje saiu um novo boletim Focus, com uma redução da previsão de inflação. A Petrobras também anunciou uma redução no preço da gasolina. Essa tendência, Rita, pode ajudar o Banco Central ao chegar ao teto da meta? Boa noite. Sim, Leandro, existe sim essa possibilidade do Banco Central conseguir entregar nesse ano de 2025 a inflação no teto da meta. Hoje o Banco Central deve estar assim, extremamente feliz, todos os seus membros, porque o que eles mais perseguem é exatamente trazer as expectativas inflacionárias para próximo da meta. E o horizonte relevante, a gente vinha falando isso aqui, vamos repetir. Esse horizonte relevante, quer dizer, o Banco Central estima que no primeiro trimestre de 2027 ele pode conseguir isso. E hoje, no relatório de mercado, Boletim Focus, que é uma consulta que a própria autoridade monetária faz aos principais economistas-chefes das instituições financeiras estrangeiras e brasileiras, todas que operam aqui, hoje foi uma grata surpresa, porque houve uma queda na projeção de inflação de 2025 a 2028, que é o tempo que essa pesquisa é feita. Então, para 2025, essa expectativa vem caindo há 4 semanas e saiu de 4,83 há 4 semanas atrás para 4,7%. E com esse anúncio, com esse presente aí da redução do preço da gasolina, pode ser que no curto prazo, essa inflação venha aí para próximo do teto da meta, que é 4,5%. Mas o mais importante é que houve uma queda nessa expectativa inflacionária em todos os outros anos pesquisados. Para 2026, a redução há um mês atrás estava em 4,29 e para 4,27. Para 2027, que é o tal do horizonte relevante, depois de 4 semanas em 3,9, 3,9, 3,9, a projeção veio para 3,83. Então, isso é muito positivo. E para 2028, veio para 3,60. O centro da meta é 3, mas a notícia boa é que as projeções caíram entre 2025 e 2028. A Petrobras anuncia essa redução no preço da gasolina e isso fez com que a bolsa subisse e, o mais importante, os juros futuros, eles caíram e caíram de forma significativa, principalmente aqueles mais longos. Então, nós estamos falando aqui do juro para janeiro de 2029, caiu 0,79%. Os mais próximos, por exemplo, para janeiro de 27, não caiu muito, mas já caiu. Por quê? Não existe no curtíssimo prazo essa expectativa de redução dos juros. Está todo mundo trabalhando com os juros caindo aí no início do ano que vem. E o Bank of America ele insiste em que os juros devem cair em dezembro desse ano ainda. E hoje, é claro, o presidente Lula aproveitou para dar o pitaco dele e lembrou que os juros, agora a política monetária que ele vem implementando, através do Banco Central que ele nomeou a maioria dos membros. Vamos lembrar que o Banco Central é independente e vamos lembrar que o Banco Central está fazendo um excelente trabalho com toda essa independência, mas o presidente Lula, ele não é bobo e ele é político, ele antevendo esse movimento do mercado na redução de expectativas, já deu o pitaco dele, falando que está na hora do Banco Central cortar os juros. Mas acredito que esse corte virá sim, mas com muito juízo e com essa independência que o Banco Central vem exercendo. Rita, vamos falar agora sobre Correios e Banco do Brasil, porque as ações do banco têm caído desde que surgiu a possibilidade do banco estar envolvido no empréstimo de 20 bilhões de reais pedido pelos Correios. Quais os riscos, Rita, envolvidos nessa operação, nesse empréstimo aí de 20 bilhões? É a capacidade dos Correios de resolver a vida, de voltar a ser lucrativo, porque o aval é do Tesouro. Então, estão criando um consórcio de bancos com o aval do Tesouro, mas dentre estes bancos estão o Banco do Brasil e a Caixa.
Por que o Banco do Brasil e a Caixa não deveriam estar? Porque o governo, se ele agisse de uma forma transparente, sem querer esconder esse rombo que deveria ir para o orçamento, porque o governo, assim, se o Correio não conseguir pagar, quem vai pagar é o Tesouro. Então, o governo deveria fazer um aporte nos Correios, tornar os Correios uma estatal dependente, mas se ele fizer isso, os Correios passam a fazer parte do orçamento. E o governo tem que amargar esses 20 bilhões, que seria o transparente, o ético, o certo. Mas, ao considerar os Correios como uma estatal não dependente ainda, teoricamente é uma empresa que poderia tomar recursos, né, no setor financeiro. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela veio para coibir esse tipo de prática, que era muito comum no final das décadas de 80 e 90 do século passado, quando os bancos estaduais praticamente quebraram todos, porque os bancos estaduais financiavam os governos. E a lei veio para colocar, para moralizar isso. Então, pela lei de responsabilidade fiscal, um banco cujo controlador é a União não pode, né, colocar esses recursos, entre aspas, em nome da União. O certo seria a própria União assumir esse rombo, colocar o dinheiro nos Correios e colocar isso no orçamento. Porque se os Correios não pagarem esses bancos, o que vai acontecer? Quem vai pagar? O Tesouro. Isso é despesa. E nós vamos pagar essa despesa, como sempre. Então, essa é a lógica do governo. É uma contabilidade criativa para evitar que esse rombo dos Correios faça parte do orçamento. Aí seriam 20 bilhões a mais para tentar buscar esses recursos aí que o Haddad está correndo atrás. Agora, Rita, a exploração de petróleo na foz do Amazonas foi autorizada pelo IBAMA. Qual o impacto, na sua avaliação, Rita, disso para o futuro da Petrobras e também da economia brasileira? É extremamente positivo, principalmente é estratégico para a Petrobras, que ela vai aí renovar as suas reservas, né? A gente tem que pensar também no impacto socioeconômico para a região norte, né? Segundo o Observatório Nacional da Indústria, essa exploração, né, ela poderia gerar quase 500 mil novos empregos e com isso gerar vários bilhões, né, de dólares para o PIB brasileiro. Além disso, né, a Petrobras se renovaria enquanto empresa buscando fontes de financiamento para essa transição energética que ela tem que passar. A empresa tem que passar por isso. E, sob o ponto de vista até legal, né, jurídico, o Brasil fica sendo visto como um país onde, né, você consegue conciliar o desenvolvimento, né, socioeconômico com esse tipo de exploração. Existem as condicionantes, que se não me engano são 29, mas a gente tem que equilibrar, né? A gente tem que ter o equilíbrio, o bom senso, né, para que a gente consiga, né, usar em prol da sociedade, do desenvolvimento socioeconômico de toda uma região e do próprio país, essas reservas, mas de forma consciente e sustentável. Então, portanto, eu acho que estrategicamente é uma notícia muito boa. Não sabemos ainda, porque as perfurações estão começando, a gente não sabe ainda aonde que elas vão chegar. Mas, segundo a empresa de energia, essas reservas, né, elas podem acrescentar 5,7 bilhões de barris de petróleo. E as reservas brasileiras podem ser aumentadas em 34% e as reservas da Petrobras em 58%, se os estudos, né, ao serem concluídos, chegarem, né, nessas estimativas que foram feitas pela empresa de pesquisa energética.